Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Hoje continuaremos o assunto sobre localizar números racionais na reta numérica. Esse assunto faz parte das aulas do 8º ano. Vamos ao segundo exemplo? Nesse exemplo, pessoal, vamos representar na reta numérica o número racional menos 11 terços. Vamos ao rascunho? Observe, pessoal, que o número fracionário menos 11 terços é negativo e o sinalzinho do número nos dá o sentido dele na reta numérica. Vamos lembrar? Nós temos aqui a origem. À direita do zero é positivo, à esquerda do zero é negativo. Olhe bem na resposta, pessoal. Então, nosso número vai estar localizado à esquerda da origem, à esquerda do zero. Porém, não sabemos ainda em qual segmento esse número vai estar. Se vai estar entre o 0 e menos 1 e menos 2, menos 3 e menos 4 e assim por diante. Como que a gente vai descobrir isso? Notem que nossa fração é uma fração imprópria. Como assim, professor? O valor absoluto do numerador, que é 11, é maior que o valor absoluto do denominador, que é 3. Vamos transformar essa fração imprópria em uma fração mista. Fração mista, pessoal, é aquela fração que é composta de uma parte inteira juntamente com uma parte fracionária. Para quem não lembra disso, vamos lembrar como a gente passa uma fração imprópria para uma fração mista. A gente usa o algoritmo da divisão. Primeiramente, a gente divide o numerador 11 pelo denominador 3. E 11 balas dividido para 3 pessoas, dá 3 para cada um, porque 3 vezes 3 dá quanto, galera? Dá 9. E 9 para chegar em 11 sobra quanto? Sobra resto 2. Normalmente, a gente continuaria a divisão aqui, mas para escrever o número menos 11 terços na fração mista, a gente não pode continuar essa divisão, que no caso seria adicionar um zero no resto e colocar a vírgula no resultado automaticamente. Mas o intuito não é escrever esse número numa forma decimal, e sim escrever esse número fracionário numa fração mista. Então vamos lembrar como que a gente escreve esse número numa fração mista? Observe. A fração mista, pessoal, é como se fosse esse exemplozinho que eu estou trazendo aqui, onde o quociente, galera, é a parte inteira. Essa parte inteira, pessoal, já está aqui, ó, é o resultado da divisão, que é o quociente. Então, no lugar desse quociente, você põe o 3 aqui. O resto, esse resto quem que é? É o resto 2. Está aqui na imagem de vocês. E o divisor é quem? O divisor é o 3, ou seja, é o denominador da fração anterior também. Vamos substituir? Observe, pessoal, foi isso que eu fiz, ó. No lugar onde estava quociente, eu coloquei o 3, que é a parte inteira aqui, que é o resultado da divisão. Lembrem-se, a fração é negativa, eu coloquei menos 3, tá ok? O resto, 2 aqui na divisão, eu coloquei no numerador da fração. E o 3 aqui, galera, é o 3 do divisor da divisão aqui, ó. Do método da divisão. 11 dividido por 3, ó. Esse 3 que é o divisor, ele ficou no denominador da fração mista. Está aqui nossa fração mista. Então, sempre que a gente for transformar uma fração imprópria numa fração mista, utilizamos o método da divisão, ou seja, o algoritmo da divisão. Lembrando que a fração também é uma divisão, galera, entre o numerador 11 e o denominador 3. Ah, professor, mas a gente não pode transformar essa fração em um número decimal? Pode, galera, mas isso vai ficar de tarefa para vocês. Agora estou ensinando como você vai subdividir o segmento em partes iguais para você localizar a fração na reta numérica. Continuando, galera, percebam que a parte inteira é menos 3, ou seja, automaticamente você fala assim, ó, o número está localizado a partir do número negativo menos 3. E observem que ele é um número misto, uma fração mista. Ou seja, esse pedacinho aqui, que é 2 terços, que está do lado da parte inteira menos 3,
indica que o número fracionário misto aqui, ele é menor do que menos 3. Por que menor, professor? Porque quando você se afasta cada vez mais do zero da origem, o seu número negativo vai ficando cada vez menor. Então, o número aqui vai estar localizado entre os números menos 3 e menos 4. Vai estar nesse segmento aqui. Como o denominador, tanto do número menos 11 terços como da fração mista, que também é 3, a gente vai ter que dividir o segmento de menos 3 a menos 4 em 3 partes iguais, como eu vou fazer agora. Galera, para você dividir seu segmento em 3 partes iguais, é bom você usar uma régua centimetrada para ajudar nessa parte. Mas como você pode fazer isso? Observe o seguinte, todos os segmentos que estão nessa reta numérica estão espaçadamente iguais, ou seja, têm a mesma medida. Por exemplo, você pode pegar na sua reta numérica aí, colocar o número 0 à origem e até o menos 1, à esquerda do zero, você coloca um valor em centímetros. Coloca 3 centímetros, que é fácil dividir em 3 partes iguais. Quando você divide, cada partezinha vai ter 1 centímetro. A mesma coisa você vai fazer de menos 1 a menos 2, 3 centímetros. De menos 2 a menos 3, 3 centímetros. De menos 3 a menos 4, também 3 centímetros. Aí quando você for dividir em 3 partes iguais o segmento de menos 3 a menos 4, cada partezinha aqui, ó, desse tracinho laranjinha aqui até o primeiro tracinho azul vai ter 1 centímetro. Desse tracinho azul até o outro vai ter 1 centímetro. E desse tracinho azul até o tracinho do menos 4 também vai ter 1 centímetro. Logo, como esse primeiro tracinho aqui é imediatamente à esquerda do menos 3, aqui a gente vai ter a representação de 1 terço. E no segundo tracinho aqui a gente vai ter representação de 2 terços. Lembrando que a fração mista é composta por uma parte inteira menos 3 e uma fração, onde o seu numerador, galera, é 2. 1 terço, primeiro tracinho, 2 terços, segundo tracinho. Está aqui para vocês, galera, a resposta da representação do número racional menos 11 terços na reta numérica. Pessoal, como a playlist é uma playlist do 8º ano e eu sou professor de matemática de 3 oitavos anos, resolvi também passar uma tarefa como se fosse em sala de aula. O primeiro exercício é representar na reta numérica menos 11 terços. Mas aqui agora você vai utilizar o algoritmo da divisão. Ao invés de você subdividir o segmento onde pertence o número em partes iguais, você simplesmente utiliza o algoritmo da divisão, escreve esse número fracionário como uma dízima periódica e encontra o seu lugarzinho na reta numérica. No exemplo 2, galera, eu quero que vocês representem em uma mesma reta numérica as frações 1/5 e 1/4. Aqui vocês podem utilizar o método que vocês quiserem. Ou subdivida o segmento que as frações estão em partes iguais, ou você utiliza o algoritmo da divisão e encontra o decimal que representa cada uma das frações e representa esses números na reta numérica. Fica a seu critério, tá ok? Galera, obrigado por assistir essa aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações do canal. Isso ajudará muito o projeto.